A palavra de Deus diz que nunca se ouviu de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam, que nele confiam. Você confia no Senhor? Aplauda esse Deus. Vamos aproveitar esse momento e orar. Ore pela pessoa que está ao seu lado. De preferência as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Isso, procure uma pessoa, quem sabe que você, Deus, durante alguns dias. Que prazer rever nesta noite. Eu quero orar por você. Se você não lembra o nome dessa pessoa, pergunta o nome dela e menciona o nome dela diante de Deus. Senhor, abençoe. No lugar que sejamos avivados, pelo Espírito Santo, renovados nessas coisas. Senhor, Senhor, aleluia. Saberá que nós somos do Senhor. Você que está sendo um discípulo de Jesus, então ame. O mundo saberá que nós somos os seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Quando você ora, você intercede por alguém, você está demonstrando amor. Então não deixe de orar pelos irmãos, pela sua família. Amém? Nós queremos passar então ao pastor Xavier, que vai dar prosseguimento ao nosso culto aí. Amém? Amém. Deus abençoe nós, irmãos. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 até o 10. A partir de amanhã estarei de férias. Um pouquinho. Descansar um pouco. Eu quero pedir aos irmãos que orem por nós. Nós vamos a Brasília. Eu não tenho um piloto louco, depressivo. Copiloto, sei lá. Em nome de Jesus. O Brasil não tem isso, não. Deus tenha misericórdia. Vamos lá, verso 6 do capítulo 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga a ensinar. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusaram. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra, e te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito venha nos tomar nesse momento, tomar minha vida, tomar nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, e que a tua igreja, os irmãos sejam bons receptores, que recebam a tua palavra, Jesus, de maneira poderosa, especial,
que nossos corações sejam terrenos férteis, para que esta semente, a Tua palavra, Senhor, possa chegar a cada coração, meu Deus, e frutificar, e crescer, e sim aí fazer a Tua vontade. Fala-nos nesta noite, guia-nos, Senhor, orienta-nos de maneira especial e poderosa, pois o Senhor é um Deus do novo, eis que tudo se faz novo, do inesperado, daquilo que nós não temos a mínima noção, ó Deus, de programar para que aconteça, mas o Senhor é o dono de todas as coisas, de toda a dinâmica, de todo o tempo, controla todas as coisas, Pai. Nós vamos meditar nesta palavra, mas estaremos meditando com expectativa, Senhor, expectativa da ação do Teu Espírito. Venha agir nesta noite, venha, Senhor, agir no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém. Tome o seu lugar. Meus irmãos, esse texto relata um fato interessante, eu queria falar sobre isso. O tema é esse, acontecimento inesperado. Por quê? Porque algumas coisas acontecem na nossa vida de forma inesperada, tanto por mal quanto por bem, não é isso? E na nossa caminhada, e lógico que a gente sempre espera que as coisas boas aconteçam, mas é bem verdade que em alguns momentos a gente absorve e começa a pensar de forma negativa. Algumas pessoas, elas pensam sempre no lado ruim da coisa. Algumas pessoas, elas pensam sempre no pior em alguns momentos. Algumas pessoas são tendenciosas nessas questões, elas tendem a pensar dessa maneira, enquanto outros são extremamente positivos, eles sempre pensam no bom, no exagero até, exagerando até em algumas questões, em alguns pensamentos. Porém, obviamente que a Bíblia fala lá no livro de Provérbios, o autor diz que aquilo que o homem pensa, ele é. Se você começar a pensar, absorver seus pensamentos, você vai começar a agir de acordo com o que você está pensando. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você ficar pensando de forma negativa, você vai começar a agir negativamente. E obviamente, você agindo negativamente, você vai trilhar por caminhos que vai conduzir você para que as coisas ruins aconteçam. Por outro lado, quando você pensa, tem uma atitude de esperança, de fé, você crer que as coisas vão acontecer, você começa a trabalhar para que essas coisas aconteçam. Obviamente, meus irmãos, eu, por exemplo, não creio que a força do pensamento tem poder. Eu não creio dessa forma. Eu creio da forma em que eu tenho fé. Fé não é força de pensamento. Fé é crer em Jesus, ponto. É um pensamento positivo e que isso vai acontecer, e que vai acontecer. E alguns grupos até usam um mantra, repetindo frases, repetindo canções, para que as coisas boas venham a acontecer. Eu não creio assim. A Bíblia não nos mostra dessa maneira. A Bíblia fala da fé. Eu creio em Jesus, ou seja, a fé é isso. Eu creio que Deus é poderoso, Ele é tão grande que Ele pode fazer aquilo que eu necessito, que a minha necessidade, ela torna-se menor do que a grandeza de Deus. É isso, é fé. Eu penso assim, eu creio dessa forma. Pois bem, esse texto fala de algo que aconteceu de forma inesperada na vida deste homem que estava lá na sinagoga. Talvez eu, por exemplo, me identifico com ele. Por quê? Porque é o lugar onde eu sempre estou, a igreja.
Talvez fosse o lugar que ele sempre estava, a sinagoga. Ele estava ali, com esperança no seu coração, ou até ia por questão de hábitos, de tradição, mas ele ia, ele estava ali, ele estava sempre ali. Diz o verso de número 6 que nós lemos, que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Então, Jesus era o pregador itinerante. Entrou em outra sinagoga, então ele entrava nas sinagogas, ele pregava nas ruas, ele pregava nas praças, ele pregava encontrando alguém, se relacionando com uma pessoa ou outra, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele estava caminhando e encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, e depois ele encontra-se com Nicodemos o procura, e ele começa a conversar com Nicodemos, e ele entra na sinagoga, ele vai fazer a leitura lá no capítulo 4 de Mateus. A gente vai encontrar Jesus fazendo a leitura do rolo, do livro. Enfim, Jesus era um pregador itinerante, era a missão dele. Ele veio para ensinar, para trazer as boas novas, anunciar as boas novas, ensinar essa nova aliança que Deus estabeleceu para o homem, essa coisa boa para o homem. Portanto, Jesus estava ali na sinagoga. E aí que vem o inesperado. E o que eu quero falar nessa noite é exatamente isso. Em alguns momentos, as coisas boas, elas acontecem, lógico que nem sempre, e a vida não é uma ciência exata, elas acontecem quando e onde você costuma estar, não é? Você, por exemplo, você vem à casa do Senhor. Quando você vem aqui à casa do Senhor, você vem fazer o quê? Vem adorar a Deus. E o nosso Deus é um Deus que responde à nossa adoração. Obviamente você pode adorar Deus na sua casa, mas o Senhor, aprova o Senhor criar a sua igreja, onde as pessoas se reúnem com os mesmos propósitos. E quando nos reunimos com os mesmos propósitos, nós compartilhamos. Ou seja, Deus nós adoramos, nós estamos vendo, mas nós compartilhamos uns com os outros. Eu conheço o seu testemunho, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu crescimento espiritual, você conhece o meu, e aí você percebe, começa a perceber que há um sobrenatural, que o sobrenatural de Deus está agindo. E através do seu testemunho, eu vejo que Deus fez algumas coisas na sua vida, da mesma forma que você pode ver na minha vida. Pois bem, quando nós estamos na casa do Senhor, há uma grande probabilidade de as coisas acontecerem. Nós estamos aqui, nós estamos adorando a Deus. O Senhor falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Então uma certeza nós temos: Deus está aqui, Deus está aqui comigo. Ele habita em mim, Ele habita em você, mas Ele está aqui também na sua manifestação externa. Então algumas coisas Deus vai fazer externamente em algumas pessoas que ainda não conheceram a Jesus, e por essa razão elas não têm o Espírito Santo, não são templo do Espírito Santo, e Deus vai fazer algumas coisas. Pois bem, aquele homem estava lá na sinagoga. Lembra-se de Tomé? Lá em João capítulo de número 20, quando Jesus ressuscita e ele aparece no meio dos discípulos, eles estavam com medo dos religiosos, dos escribas, e as portas trancadas, e Jesus se pôs no meio deles. Jesus apareceu, entrou. Não precisava que alguém fosse lá abrir a porta. Jesus entrou, e ali naquele lugar os discípulos puderam constatar que Jesus ressuscitou, que era real a presença de Jesus. Mas Tomé não estava lá. Tomé perdeu o culto naquele dia, perdeu essa bênção. Não houve nenhuma, pelo menos a Bíblia João não narra, que não houve nenhuma
bênção material, mas houve uma grande bênção espiritual. Eles puderam constatar que Jesus estava vivo, e ele mandou tocar nas suas mãos quando, em outra oportunidade, Tomé apareceu. Então, quando nos reunimos, há uma grande probabilidade de acontecerem coisas maravilhosas, porque estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Capítulo 24 de Lucas, quando Jesus ordena aos discípulos o seguinte: para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Então eles foram para Jerusalém, significa que eles estavam reunidos. E lá no dia de Pentecostes, que a Bíblia diz, narrado pelo próprio Lucas em livro de Atos, em que eles estavam reunidos e de repente veio como um som de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e elas começaram a pousar nas cabeças. Ou seja, eles estavam reunidos. Então, nesta noite, meu irmão, há uma possibilidade de Deus realizar grandes coisas aqui. Eu estou envolvido no nome dele. Amém? Você crê assim? Eu creio. Pois bem, nós cantamos um hino aqui que para muitos teologicamente ele não é bom. Mas se a gente ficar olhando muito teologia, a gente não vai fazer nada, a gente vive por fé. Se a gente ficar olhando muito a questão da teologia, a gente vai encontrar sempre erros e defeitos. A gente não vai fazer nada. A gente vai esfriar a nossa fé. Alguns podem até se desviar. Então o hino diz assim: chegou o seu dia, acabei esquecendo, meu Deus. Hoje é o seu dia. Hoje está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Chegou o meu dia. Pode ser que hoje seja o seu dia, sim. Há uma grande possibilidade, sim, de ser o seu dia, como aconteceu com esse homem. Ele estava lá na sinagoga. Talvez você esteja aqui sempre. Vem aos cultos, adora a Deus, levanta as mãos, com teu coração quebrantado, sincero, pequeno. Em quantos momentos nós nos apequenamos, nos humilhamos, ninguém sabe, ninguém nos conhece, o drama que nós estamos vivendo às vezes, mas nós estamos ali adorando a Deus, quietinho, em nosso canto ali. Pois bem, isso aconteceu com esse homem. Diz o verso de número 6, que Jesus estava ensinando: achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Talvez esse moço passasse pela sua cabeça, e aí quando eu falo isso eu me identifico com ele, ou seja, eu me coloco no lugar dele, e aí o pensamento é meu, mas o pensamento é meu projetando a ideia dele o seguinte: puxa vida, eu estou aqui com a minha mão ressequida, e quem sabe ele tinha ouvido tantas outras notícias: Jesus curou isso, fez aquilo, curou o outro, e eu estou tanto tempo na igreja e não sou curado, e eu venho sempre aqui, eu faço oração, eu jejuo, e eu luto, e eu batalho, Senhor, eu estou aqui. Com essa perspectiva de pensamento, aquela visão daquele moço, ele estava lá. Dá a entender que ele não desistia. Eu não vou desistir, ainda que não aconteça nada comigo, eu não vou desistir, ou eu tenho esperança que um dia vai acontecer. Não é isso os pensamentos nossos? E são muitos variados. Tem dia que nós somos gigantes, outro dia nós somos anões. Anões na fé. Tem dia que nós somos gigantes. Caramba, eu sou invencível. Sai demônio, sai. Aí a gente manda, e no outro dia: ai demônio, não vem não, entra debaixo da cama. A gente percebe o que Jesus faz. Aqui, no verso de número 7, os religiosos da época eles estavam observando o que Jesus poderia fazer. É o sistema religioso. Às vezes, o sistema religioso ele é extremamente perverso.
Por quê? Porque o sistema religioso, ele se baseia em cerimônias, em coisas elaboradas. E a gente observa esse texto que ninguém programou nada, não é isso? Lógico que nós programamos o nosso culto, nós temos uma liturgia. Isso é bom, isso é saudável, não tem a menor dúvida, tem que ter. Mas eu não estou falando sobre isso, sobre essa liturgia, mas eu estou falando sobre essa programação de Deus agir, como Deus vai agir. Lembram-se de Naamã, quando foi curado lá no Rio Jordão? Ele tinha uma cabeça nessa linha, o seu pensamento era esse: olha, eu vou fazer isso, vou chegar ao profeta e ele vai falar assim, 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 e isso vai acontecer. Vejam, Deus não funciona assim, não é a forma de Deus agir, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. E ali estava aquele homem e Jesus, os escribas criticando, procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de achar alguma coisa que pudesse acusá-lo. Mas Jesus conhecia os corações, os pensamentos, e é dessa forma que ele está aqui. Ele vai quebrando modelos, as formas que nós criamos, ele vai quebrando, ele vai destruindo tudo, ele vai anulando todas essas coisas, para que o reino de Deus possa se manifestar, para que a glória de Deus possa se manifestar de maneira poderosa. Então ele vai quebrando, ele vai jogando por terra todas as coisas. E aí, meu irmão, é nesta hora que algumas coisas inesperadas acontecem. Vou dar um exemplo para vocês. Um testemunho da nossa fundadora, a pastora Zenilda, que já está com Cristo, em que ela e o seu marido, o doutor Acioli Brito, eles tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Eles, após não conseguirem expulsar um demônio de um componente da família, e eles eram crentes, ou melhor, eles eram religiosos, eles iam à igreja uma vez por semana, um domingo de manhã ou à noite, e quando saía dali, cantava no coral, e aí saía dali, ele fumava, acendia o seu cigarrinho, e saía, fumava escondido, depois chupava bala de hortelã, e etc e tal, para tentar esconder os pecado. Pois bem, eles tiveram uma experiência com Jesus. Após eles tentarem expulsar o demônio de um componente da família, eles não conseguiram, e eles começaram a buscar o Senhor, começaram a buscar a Deus, buscar ao Senhor. E aí, o que aconteceu? O doutor Acioli foi batizado com o Espírito Santo. E aí a pastora Zenilda, na época, entrou em crise, porque ela falou com Deus: mas como? Ele fuma, eu não. Como é que o senhor faz isso? Isso é traição. Isso é traição. Ele fuma, eu não fumo. Como é que você pode fazer isso no meu Deus? Percebe como Deus age? Perceba como o nosso Deus é um Deus que Ele tem os seus motivos, a sua forma, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele age como Ele quer. Pois bem, o cenário está montado. Aqui o cenário está montado, meu irmão. Você está aqui. O importante é que você esteja aqui. Obviamente que eu não sei a motivação de ninguém aqui. Eu não sei por que você veio. Ah, veio porque foi convidado, veio porque tem umas meninas bonitas. E aqui, que lugar bom, hein? Eu falei para as meninas que vou desembarcar um ônibus de meninos bonitos, porque tem menina bonita aqui nesse lugar, e sozinhas. Ah, meu Deus, tenha misericórdia das nossas meninas. Vocês já viram que engrossou a fila? Ah, 2 meninas aqui, mais 2, e são poucos homens, não é? Você pode vir aqui por causa das meninas bonitas, mas saiba de uma coisa: não importa a sua motivação, Deus pode transformar a sua motivação. O cenário está montado, você está aqui. E o que Deus pode fazer nesta noite na sua vida, você jamais poderia imaginar. O que Deus pode fazer nesta noite, no seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua família. Ele pode transformar tudo.
Pois bem, o cenário estava montado e Deus resolveu abençoar aquele homem. Diz o verso de número 8, que ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida. A primeira coisa que nós podemos, pode mudar outro ponto aí, podemos e devemos fazer e pensar é que quando Deus manda, tem que ser obedecido. Seguir a ordem de Jesus. Seguir a ordem de levantar-se. Verso de número 8. Levanta-te. Essa palavra, esta frase, melhor dizendo, ela tem um sentido muito importante. Por quê? Porque eu preciso me levantar de várias situações. E aí abre um leque imenso. Eu preciso levantar-me da minha acomodação, do meu estado espiritual, da minha vida podre. Às vezes eu estou sentado numa cama de pecados. E aí é o que Deus fala lá no livro do Apocalipse, através de João, que a grande Babilônia, a mulher está sentada num espaço de pecados, e ela atrai todos os homens, ou seja, com as suas iguarias. E às vezes eu estou sentado nesse ambiente. E aí Jesus chega e ele conhece, o texto, o verso diz bem claro, ele conhecendo-lhes os pensamentos, conhece os nossos pensamentos, conhece o meu deitar, o meu levantar, ele sabe do que eu penso, o que eu faço, o que eu projeto, o que eu procuro. Ele faz disso. Lembro-me de um irmão que me procurou e disse para mim assim: pastor, eu estou me aposentando, uma bela aposentadoria, daquelas de que a gente fica com inveja. Não é inveja santa não, né? Porque nessa hora não tem santidade não. Santidade? Inveja santa? Negócio gordo assim, bom. Então, e ele falou assim: agora eu vou viajar. Vou fazer aquilo que eu nunca tive tempo. Aí uma conversa, um bate-papo ali, e eu falei para ele assim: mas vem cá, você projeta só fazer isso? Ou você projeta também se envolver na obra de Deus, já que você nunca teve tempo? Sempre foi muito ocupado, muito dedicado ao trabalho, muitos compromissos, um grande profissional. E, enfim, os compromissos profissionais não permitiram que ele se envolvesse na obra de Deus. Ele falou: mas eu pensei nisso, pastor, mas eu preciso viajar, preciso só viajar. E eu insisti, eu falei: cara, não dá para, essas coisas não são, você se envolver na obra de Deus e viajar, elas não são antagônicas. Você pode conciliar, você pode dividir um pouquinho, vou viajar, aí, pastor, estou viajando, mas na volta estou aqui no ministério e tal. Brinquei assim com ele, e ele falou, e ele foi irredutível: eu preciso sair, viajar com a minha mulher, vou passar, vou fazer um cruzeiro, não sei para onde. Falou um monte de coisa que eu fiquei babando e só imaginando, e tudo bem. Eu falei: meu irmão, diante disso, que Deus te abençoe. Eu ainda falei assim para ele. Só, meu irmão, que ele não sabia que ele estava com uma doença grave. Olha só como as coisas acontecem. Aí você pode dizer assim: mas isso é um castigo? Não, não é um castigo. Claro que não. É a vida. Pelo fato dele ter só se dedicado, sei lá, um percentual elevadíssimo ao trabalho, ele passou também a não cuidar de si, da sua saúde, ignorou um monte de coisa, um monte de sinais, não é? E os sinais vão aparecendo aí. Vem uma dor não sei aonde, uma dor aqui, isso aí é que eu comi demais. Aí toma isso aqui, essa dor na lombar. O Maurício está reclamando da dor na lombar. Essa dor na lombar, isso aí é uma coisa toda. Normalmente nós não damos o valor adequado, o valor correto àquelas coisas. Pois bem, meus irmãos queridos, ele não pôde realizar o sonho dele, que era viajar. Ele teve que entrar num tratamento rigoroso por mais de um ano.
E aí foi a oportunidade que Deus teve para falar com ele. E falou com ele, e começou a trabalhar o coração dele. E ele, nesse período de tratamento, foi o que o Ayrton pregou aqui, nesse período de deserto, Deus é um grande aproveitador, Deus é um oportunista. É nesse período de deserto que Deus começou a trabalhar o coração dele, e a sua cabecinha foi mudando, o seu coração foi mudando, e ele começou a ter uma noção mais clara. Caramba, por que não eu também fazer algumas coisas para Deus? Por que não eu também, por que não aproveitar esse momento de me envolver um pouco com a obra de Deus? Eu me lembro que ele voltou e falou comigo: pastor, ganhaste um obreiro. Falei: glória a Deus, aleluia. Por quê? Por que isso? Porque nós não temos o controle das coisas, nós não controlamos nada, tudo isso está nas mãos de Deus, e é Deus quem decide nos abençoar. Deus decidiu abençoar aquele homem, e aí ele manda levantar dessas questões, levantar-se do seu orgulho, da sua altivez, não é? Levantar-se dessa sua estagnização, estagnado, paralisado. Você precisa se levantar disso, e Jesus diz: levanta-te, meu irmão, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos e veja o que Deus está fazendo, veja e faça também. Porque é aquele caso, não é? Aquele tipo de crente, aqueles que fazem acontecer e aqueles que veem as coisas acontecerem. De qual grupo você faz parte? Aqueles que só veem, estão olhando, caramba, tem notícias das coisas acontecendo. Então esse é o primeiro estágio daquele homem. Estava lá sentado, estava lá na sinagoga, estava lá na igreja, mas Jesus olhou para ele. O segundo estágio: o Senhor manda ele sair da acomodação. Ele diz assim: vem para o meio. Levantar-se, não é somente levantar e ficar parado, mas venha para o meio, venha se misturar, venha se envolver, venha se dedicar, venha fazer alguma coisa. Às vezes estamos parados sem fazer nada, não contribuímos com nada, não somamos nada ao grupo, à comunidade. Entra mudo, sai calado, ninguém conhece você. Talvez algumas pessoas são talentosas, meus irmãos, pessoas de grande valor, porém elas estão acomodadas. Jesus manda sair, vem para o meio, venha nesse aspecto aqui, nesse contexto, venha aparecer, venha dizer quem é você. Nesses grupos de palestras, quando nós passamos por testes de admissão não, de concorrendo um cargo, os profissionais, os psicólogos, eles elaboram esses testezinhos onde você diz quem é você, o que você pretende. Eu estava conversando com uma menina que ela me falou isso. Ela falou que a menina: o que você pretende? Qual o teu sonho? Você sonha? Como é que um camarada vai contratar alguém que não tem sonho? Como é que um camarada vai contratar alguém que não se projeta, que não sabe o seu valor, que está acomodado? Como vai me contratar? Ele vai enterrar a empresa desse camarada, não é isso? Ele é um camarada que não está acomodado, um profissional que quer, que tem gana, que deseja, que anseia, que busca, que se dedica, que se especializa, que estuda, que trabalha. Mas sim, assim é a obra de Deus. Está estagnado, paralisado, parado no seu cantinho. Jesus aqui, no capítulo de número 20,
4 de Mateus, capítulo número 24, Jesus fala aqui o seguinte, perdão, não é 24 não, é 25, na parábola dos talentos, a partir do verso 14, Jesus diz que, ele contando essa parábola, ele diz que o reino de Deus, ele está se assemelhando ao reino de Deus, fazendo uma analogia, como um homem que se ausentou do seu país e chamou servos, ele lhes confiou os seus bens. Aí ele diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e foi-se. Quando ele voltou e chamou aqueles servos para que eles pudessem prestar contas, o que aconteceu? Aquele que recebeu 5 talentos, ele apresentou ao seu senhor 10 talentos. Por quê? Porque ele saiu a negociar, ele foi trabalhar, ele foi lutar, ele não ficou parado, ele não ficou esperando o tempo, aquela linha do preguiçoso, eu não saio à rua porque há um leão à espreita, não vou trabalhar porque tem gente que se alegra, doido para chegar em casa hoje e receber uma notícia, greve dos ônibus. O cara vibra, glória a Deus, não, bota Deus no negócio, glória a Deus, aí não vai trabalhar, né? Ou seja, gente acomodada, gente que não sai da sua zona, da sua regiãozinha, olha só com o dedão do pé, não tem uma visão ampla. Esse que recebeu 5 talentos, ele foi avançar. Diz o texto no verso 15 que há outro 2, ele também que recebeu 2 talentos, ele foi e ganhou mais 2. Ou seja, batalhou, ele multiplicou 100% de lucro, não é? Dobrou o capital. Gente que trabalha, gente que luta, gente que tem visão, gente que sonha. Mas diz o texto, no verso de número 24, diz que chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Eu reputo esse indivíduo, ou essa figura, como totalmente irresponsável, acomodado, que não merece nada. Gente que quer ficar na aba dos outros. Meus irmãos, e infelizmente no nosso meio existem muitas pessoas assim. Elas se encostam nas pessoas, elas recebem talentos, elas recebem possibilidades, porém elas não lutam, não investem. Não é isso? Amanhã muitos sairão de madrugada para o trabalho, estarão cedo, lutarão, enfrentarão ônibus, trem, sei lá, o trânsito, uma luta para você chegar ao local de trabalho, principalmente quem trabalha lá no centro da cidade, ou na Barra da Tijuca, enfim, é uma luta. E aí fica alguém em casa, dormindo até mais tarde, e depois vem querer se aproveitar de benefícios que você oferece, que saiu, que lutou, que derramou o teu suor para conseguir o pão de cada dia. Pois bem, esse que recebeu um talento, ele tem esse pensamento medíocre, pensamento apequenado, diminuído. Aqui eu tenho medo, não sei, o ladrão vai me roubar, vou ser assaltado, não vou por ali, vou acordar de madrugada. Quantas mulheres saem 4 horas da manhã? Minha vizinha não sai 4 horas da manhã, sozinha pelaquela estrada para pegar o ônibus. Mas ela sai. O marido a deixou e ela criou os 2 filhos. E um já se formou e o outro está se formando. Tem gente que luta, gente que tem sonhos, pessoas que
estão saindo da acomodação. É isso que Jesus fala: vem para o meio, sai dessa acomodação, fica aí parado aí, meu irmão, vai ficar esperando, vai ficar com esse problema na sua vida, mas não ora. Não é aquela piada dos crentes. É um crente que chama 6 horas. 6 horas aí por mim, ora aí por mim, ou 6 horas por mim, ou 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora, ele não vai na reunião de oração, e você está lá, queimando o seu joelhinho, orando, jejuando, clamando a Deus, e o abençoado fica te pedindo oração: ora por mim, meu irmão. Não vou orar, não vou orar por você. Senhor, manda a luta para esse abençoado, manda a luta, dobra, triplo, sei lá. Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro estágio aqui da ação de Deus naquela sinagoga. Jesus chamou para o meio, não é? Jesus mandou levantar-se. Segundo, chamou para o meio, sair do estado da acomodação. E terceiro, permanecer na nova posição. Porque tem algumas pessoas que elas vivem como uma sanfona, elas vão e voltam, elas não conseguem concretizar nada, elas começam uma coisa e não terminam. É certo que para algumas pessoas as dificuldades parecem que são maiores. Eu não sei explicar isso, como explicar isso? Eu não sou dono da vida. Mas o problema todo é que tem que haver uma perseverança para se alcançar alguma coisa. Por exemplo, a gente admira vários homens da Bíblia. Eu admiro Paulo. Eu não tenho a menor dúvida, meu irmão, que se eu quiser me aproximar um pouquinho do que Paulo fez, eu vou ter que pagar um preço alto. Vocês perceberam o preço que Paulo pagou para ser o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios? Veja o preço que ele pagou. Ele relata que ele foi chicoteado, ele viveu no naufrágio, ele foi perseguido, e as pessoas queriam matar ele apanhou, ele era odiado por causa do Evangelho. Ele ficou preso muito tempo. Olha o preço que Paulo pagou. Agora você acha que eu, sentado na minha cadeira, confortável, eu vou ter a vida, o poder, a graça, a espiritualidade que o apóstolo Paulo teve? Claro que não. Eu tenho que gastar tempo na oração, em jejum, eu tenho que renunciar a uma série de coisas. O que Paulo fez? Renunciou a uma série de coisas para que ele fosse esse homem usado por Deus de maneira poderosa. Eu preciso permanecer, eu não posso permitir que esse efeito sanfona domine a minha vida. Eu queria emagrecer, não é? Lembrei agora de emagrecer. Então, tem uma turminha aí que engorda e emagrece, Pastor Rômulo, eu fico brincando com ele, engorda e emagrece, cara, engorda e emagrece. Por quê? Porque ele não pode ver uma comida deliciosa, ele fica doido, ele fica, quando eu estou perto, eu não deixo, claro, tem que proteger o meu amigo. Eu falo: tu não vai comer isso aí não vai comer. Aí ele olha assim para mim, tá meu pai agora, eu falei: sou! Era isso que eu queria ouvir? Então, ouça. Está entendendo? Não vai comer. Porque senão, aí depois ele fica, eu vejo que ele não fica bem. Barrigão, fica cansado. Vamos de escada? Não, vou de elevador. Entende? Não consegue subir alguns degraus. Está cansado. É o efeito sanfona, não consegue realizar. Às vezes a porta se abre. Deus abençoa, abre uma porta para você crescer espiritualmente, você trabalhar. Deus está dando possibilidades para você avançar, para você seguir, mas aí você não avança, você volta. Jesus contou,
fez um paralelo daquele que aceita Jesus, daquele que o aceita como Senhor e Salvador e depois volta. Ele diz que é semelhante ao cachorro que volta, a porca que volta para o lamaçal, volta para a lama, e o cão que volta ao vômito, não é? Ele vomita e depois ele vai lá e come. Tem gente assim, vomitando e comendo o que vomitou. Ele não consegue avançar, ele vai um pouquinho, ele é paralisado, e às vezes é uma paralisia que é pior do que a anterior. Então, Jesus diz aqui, verso de número 8, e levantando-se, permaneceu de pé. É hora de você permanecer de pé, permanecer na sua posição, permanecer no seu lugar, permanecer na sua vida espiritual. Você que abraçou essa carreira, permaneça. Não fique indo e voltando. Fica 6 meses com Jesus e desvia. Aí passa não sei quanto tempo fora, aí volta. Voltei, meu irmão, voltei. Aquela cara, né, de agora o diabo vai ter que me aturar. Aí não pode, é fogo de palha, bailão japonês. Vai cair ali no vizinho. Aí daqui 8 meses, cadê o irmão? Não sei, tem que ligar para ele. Aí liga, não encontra, o telefone está fora de área, você não consegue. Permaneceu de pé. E sabe que uma das características para você permanecer de pé, uma das formas, alguns elementos motivacionais que vai motivar você a permanecer de pé, é você envolver-se com a obra de Deus, você se envolver, trabalhar nas coisas de Deus, ter responsabilidade na obra de Deus, se engajar num projeto da igreja onde você serve. Aí você tem compromisso, eu tenho que estar lá no ensaio tantas horas, eu tenho que ir para a reunião do meu ministério tantas horas, eu tenho que fazer isso. Você vai se preparando e você vai assumindo compromissos, e certamente você vai ser importante para aquele grupo. Os componentes desse grupo, desse ministério, eles vão chamar você, eles vão observar que você é importante. Então permaneça firme, permaneça de pé, permaneça, concretize aquilo que você começou. Deus, olha só, o próprio Deus nos ensina. A palavra diz assim: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então nosso Deus, ele não para, ele trabalha por aquele que espera nele. Então é um Deus que trabalha dia e noite. Jesus disse: meu Pai trabalha dia e noite. Amém? Amém. E último lugar é o 4º estágio. A gente vai falar dessa restauração total em consequência da obediência. E aí é uma ação de Deus na nossa vida. A gente entende que o Espírito Santo, ele lógico, Deus é soberano. Se Ele quiser agir, Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Porém, é um Deus que Ele trabalha com essa perspectiva de você ser participante, de você participar. É um Deus que pensa em interagir com a gente. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo, não teria estado neste mundo, se relacionado com as pessoas. Quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, Jesus disse: olha, você está tanto tempo comigo, você ainda não entendeu que eu sou Deus, que eu estou aqui. Entende? É um Deus que vem se relacionar, que vem falar com a gente. E quando ele sai fisicamente deste mundo, o que ele faz? Manda o Espírito Santo. Ou seja, você não precisa de um sacerdote humano para interceder por você, porque você é sacerdote, não é isso? Pedro diz isso, 1 Pedro 2,9, nós somos raça eleita,
sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então eu sou sacerdote. Você não precisa do Xavier, não precisa do João, não precisa do Pedro, não precisa da Maria, não precisa da Sandra, não precisa da Vera, não precisa da Cláudia, você não precisa de ninguém, porque você é sacerdote. O teu sumo sacerdote chama-se Jesus, que já realizou a obra. Aleluia. Lá na cruz do Calvário, ele já realizou a obra. No verso de número 9, Jesus questiona os religiosos da época que estavam totalmente frios espiritualmente, porque Jesus estava realizando um milagre, e Jesus estava interessado em abençoar aquele homem. Meu irmão, pode alguém fazer tudo para atrapalhar a sua bênção. Pode o diabo tentar, pode o irmão tentar, o inimigo, seja lá o que for, o teu vizinho, eles podem tentar de qualquer maneira. Quando Deus decidir abençoar você, ninguém pode impedir. Exatamente o verso 9, ele se destaca por isso, gente que gosta de atrapalhar. Aí Jesus fala: meu irmão, se o teu animal cair, se você perder alguma coisa de valor, você não vai buscar. Se acontecer alguma coisa que vai trazer prejuízo para você, o que você faz? Você vai que nem um louco. Você vai atrás. É isso. Mas Jesus considerou a obediência daquele homem. Deus considera a sua vida, Deus considera a sua obediência, Deus considera o seu tipo de vida, o seu relacionamento com Ele, a sua sinceridade. Deus considera essas coisas, são pequenas coisas que não são você não é um aventureiro, são coisas que fazem parte do vínculo que você tem com Cristo, na sua caminhada com Jesus, na sua vida com Jesus. Há anos caminhando com Jesus, e ele considera isso. E aí diz o verso de número 10, que ele, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restaurada. Aleluia. Restauração total. Restaurar a mão, restaurar o fato de você poder estender a sua mão para poder socorrer pessoas, estender a sua mão para acariciar pessoas, estender a sua mão para afagar pessoas. Agora você está livre, agora você volta aos seus movimentos, volta à sua vida, volta ao seu relacionamento. Deus resolveu abençoar você, Deus resolveu abençoar a sua vida para que você possa estar apto para abençoar outros. É isso. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras vidas, que assim como eu estava necessitado, e agora eu olho o meu irmão, eu olho o meu vizinho que tem uma necessidade extrema, e eu posso abençoá-lo, eu posso dizer: olha, Deus é soberano, Ele age assim, Ele é amor, Ele é bondoso, e Ele quer também abençoar a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus resolveu abençoar aquele homem, a mão foi restaurada. Talvez você esteja aqui e necessita de ser restaurada a sua mão, os seus pensamentos, o seu coração, que está machucado, está ferido, foi destruído, foi dilacerado, levou tantas flechadas que seu coração está sangrando. Deus quer restaurar seu coração, Deus quer restaurar a sua mão, Deus quer restaurar os seus lábios, talvez de tantas mentiras que você proferiu, de tantas palavras torpes, de tantas coisas negativas.
de tantas palavrões. Deus quer restaurar os teus lábios. Deus quer restaurar este membro do teu corpo que está danificado, que impede você de avançar, de progredir. Você crê nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Coloca a mão no teu coração. Veja o que Deus está falando para você nesta noite. Levanta-te. Levanta-te, ó homem. Levanta-te, ó mulher. Vem para o meio. Saia da tua acomodação. Saia da paralisia. Saia do desânimo. Saia da preguiça. Saia desse fracasso. Você não vai ficar chorando esse fracasso a vida toda. Fracassou? Sim, não deu certo? Venha para o meio. Venha para o meio. Saia desse estado de acomodação que o Senhor quer restaurar. Quer restaurar teu coração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se Deus falou contigo nesta noite, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Sai mais rápido que você puder. Sai do teu lugar, venha aqui no altar do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que já entregou, está vindo, está indo, mas a sua mão continua ressequida. Hoje é dia de você estender a mão. Hoje é o dia que Deus separou para você. Esse é um dia especial. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, quando eu receber. Sai do teu lugar, venha correndo. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Você crê que hoje é o teu dia? Pela fé. Pela fé. Aquela mulher rompeu a multidão, rompeu os obstáculos e chegou até Jesus e tocou na orla do seu vestido. Aquele moço que estava à beira daquele tanque, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, e ele disse que havia uma dificuldade muito grande. Muitos, quando a água era movida, segundo a fé deles, a tradição, todos aqueles que já estavam naquela expectativa eram lançados ali, e ele perdia a sua vez. Mas Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito.
Hoje é o teu dia, meu irmão. Tome posse disso. Pense assim, como se você estivesse aqui sozinho. Pense como você fosse o único do universo. Certamente Jesus morreria por você. Vamos orar em nome de Jesus. Ore, né, crendo dessa maneira. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui nesta noite, ouviram a tua palavra, Senhor. Eles agora estão crendo no teu poder, na oração, a oração da fé. A tua palavra diz que a oração da fé salva o enfermo, cura o enfermo. A oração da fé abre portas. A oração da fé liberta o cativo, o oprimido. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos com fé. Nós oramos crendo que há um poder sobrenatural neste lugar. Aleluia. Que vidas que estão aqui podem ser curadas nesta noite, pelo poder da tua palavra. Cura, Jesus, cura, transforma, abre portas, Senhor, nesta noite, transforma situações, transforma lares, transforma famílias, transforma valores, transforma ambientes, Senhor. Oh, Jesus, pelo poder da tua palavra, venha para o meio, estenda a tua mão, pela fé, estenda a tua mão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba a cura, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Saia daqui crendo, meu irmão, em nome de Jesus.